Salmo 139. Nós vamos ler a porção. Passa, Juju, por favor. Vamos juntos? Podem ler essa versão aqui, porque a gente vai ler junto. Mantenha a sua Bíblia aberta. Juntos? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Até mesmo que a palavra, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Pode seguir, Juju. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo se eu dissesse, vamos ler juntos? Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são como a luz. Pode voltar lá para cima, Juju. Essa é a maneira que nós vamos expor mais um pouquinho. Essa é a maneira como nós vamos expor o Salmo 139. A partir de 3 aspectos. Não sei se a palavra é aspecto, mas a partir de 3 lentes. Vamos olhar para este Salmo a partir de 3 focos. O primeiro é como Ele nos conhece. O segundo é a nossa experiência com a Sua presença. E o terceiro, o Seu propósito e a nossa existência. As palavras que estão no Salmo 119 são o compêndio de entendimento teológico mais extraordinário. Porque ele é experiencial. Isso que Davi escreveu nesse Salmo, ele não leu de outro lugar. Ele não buscou como uma informação cognitiva. É resultado da sua vivência, da sua experiência com Deus. É a partir dessa experiência que nós podemos compreender como Deus trabalha e o que Ele quer de nós. Vamos, Juju. Mais um pouquinho. Nossa experiência com a Sua presença. Tu me cercas por trás e pela frente. Pões a Tua mão sobre mim. A palavra cercar vem do termo hebraico envolver. Como quando uma criança nasce e ela é envolvida. Isso era muito comum em Israel. Ao nascer, a criança era totalmente coberta, totalmente envolvida. A ideia é que o Senhor está ao nosso redor todo o tempo, que Ele nos cobre, assim como uma manta, um pano, cobre um recém-nascido. Nós somos cercados de todos os lados. Esses dias eu vi um vídeo interessante de um médico ensinando como parar o choro de recém-nascidos. Mauro, aquilo é verdade? Ele embrulha de um tal jeito, tão apertadinho, que a criança parece que volta a sentir a segurança do ventre. É isso mesmo? Eu acredito muito, você é médico, cara. Você é meu doutor.
Quando ele me atende, eu vou fazer os exames com aquele monte de bonequinho, as pessoas perguntam, qual a idade do paciente? Aí eu digo, 50, né? Aí os bonequinhos da Turma da Mônica e tal, estão lá, bonitinho, porque ele é pediatra, né? É impressionante como que aquele médico orientava as dobras do tecido para que a criança pudesse ficar totalmente envolvida e protegida. A ideia que me vem à cabeça quando eu leio esse texto e entendo essa porção é exatamente essa. Algo que me envolve a tal ponto, algo que me cobre de tal maneira, algo que me envolve de tal forma que eu posso sentir segurança. A gente vê recém-nascido assim, a gente fica cheio de muito cuidado, segura o pescocinho e tal, né? Não pode, cuidado, não pode pegar. Se você vê a gentileza com que os médicos e as enfermeiras tratam a criança depois do parto, agarra pelos cotovelos, pendura de cabeça para baixo, né? Impressionante, né? E esse médico, quando estava dando essas orientações, ele dizia algumas palavras de comando, ele balançava a criança de uma maneira mais agitada, e ele... E a criança parava o soro. Impressionante. Eu fiquei impressionado. Ele fez isso no vídeo, ali, ao vivo, ele fez com umas 5 crianças. Não tinha como manobrar a cabeça de um recém-nascido, não tinha como. Ele chacoalhava um pouco mais forte, e a criança parava. E ele dizia que aquilo ali tentava reproduzir o som e o movimento de dentro do útero. O que quero que vocês entendam é que a impressão que eu tenho quando Davi diz que o Senhor nos cerca por trás e pela frente, a mão dele está sobre nós, é como se estivéssemos completamente envolvidos no útero. É como se a presença dele nos colocasse de novo na segurança do ventre das nossas mães. Completamente seguros. Isso é extraordinário. Passa, Juju. Ele vai dizer, tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. A palavra conhecimento vem de um termo hebraico. Eu resolvi não trazer os termos hebraicos, porque eu já percebi que alguns ficam assim meio... São umas pronúncias diferentes, né? Algumas trazem até cacofonia. Mas o termo implica... Sabe o que é cacofonia, né? Quando você diz uma coisa que parece outra, e essa coisa tem duplo sentido, né? E alguns desses termos, eles são assim, bem semelhantes. Lembra outras coisas. Então é melhor a gente não arriscar. Mas a expressão hebraica, conhecimento, indica algo que você faz como um compêndio de saberes. Um conjunto de entendimentos. Ele vai dizer, o conjunto de entendimentos, quer dizer, para compreender tudo isso que o Senhor faz, como o Senhor me cerca desta forma, ele diz, é maravilhoso demais, é algo que eu não consigo compreender, é algo que está além da minha capacidade de compreensão. A palavra maravilhoso, ele vem do termo hebraico que é traduzido por extraordinário, sabe, que é acima daquilo que se pode compreender, é acima da compreensão. Deus faz por nós coisas que estão acima da nossa compreensão. A presença dele para nós não pode ser compreendida cognitivamente. Ela tem que ser percebida em nosso espírito. E se reflete em nossa alma. Num todo. Porque se ele cuida de mim dessa forma, se a presença dele me é dada dessa maneira, como compreender isso? Ele vai dizer, é elevado demais, é alto demais, é inatingível para mim.
Então ele vai começar a se questionar. Isso faz parte da poesia hebraica, as perguntas retóricas. Aquelas perguntas que ele já sabe bem quais são as respostas. Sabe o que é uma pergunta retórica? É quando eu marco com o Nelson atrasa, eu digo, e aí, atrasou? Claro que ele atrasou. Quando eu sei que ele saiu, porque ele saiu, e eu digo, e aí, você foi? Claro que foi, eu vi ele saindo. Isso me faz lembrar um vídeo no WhatsApp interessante, da criança com a boca toda suja de... Tem isso aqui semana passada, né? Uma criança toda suja, a boca toda suja de chocolate, e a boca do cachorro toda suja de chocolate, e a mãe pergunta, filho, você comeu o chocolate que estava aqui? Ele disse, não, mas a boca estava completamente suja, e a boca do cachorro também. É retórico. O que Davi está dizendo é, para onde eu vou fugir do teu espírito? Para onde eu consigo me ausentar, escapar da tua presença? Onde eu vou fugir da tua presença? Para onde eu posso ir, a fim de que você não me veja? Que a tua presença não esteja comigo? Para onde? A palavra espírito tem a ver com a expressão ruá, sopro, o fôlego, a respiração. Também se refere ao Espírito de Deus, ao ruá de Yahvé, a vida do próprio Deus, o Espírito vivo do Deus vivo. Isso era muito diferente no contexto do Antigo Testamento. Porque Deus se manifesta a Israel como Deus vivo. E o Espírito é visto como o Espírito do Deus vivo. Que significa que não é um Deus qualquer. Que não é uma imagem de escultura. Que não é um quadro. Que não é uma figura. Mas um Deus que age e interage. Se você pegar uma sequência do Éden, a consumação dos séculos, é muito interessante a construção da ideia de presença. Você pega Adão e Eva criados por Deus e colocados no jardim, e o Senhor se relacionava com eles, a presença de Deus estava ali com eles. Tanto isso é verdade que depois que eles pecam, o texto diz que o Senhor, em Gênesis 3, disse que o Senhor veio, passeava no meio do jardim. A expressão hebraica diz que a presença de Deus estava no meio do jardim, vinha passeando no meio do jardim. E ao ouvir a voz de Deus, eles se esconderam. Alguns autores defendem que isso deveria ser algo que era comum. Deus no meio do jardim. A presença de Deus para eles no jardim. Eu não sei até que ponto a gente pode concluir isso, mas que é uma ideia interessante é. Depois a gente vai encontrar o Senhor dizendo a Abraão, em Gênesis 17, anda na minha presença e ser santo. Deus chama um povo a partir de Abraão que deveria andar na sua presença. Esse povo cresce, é levado para o Egito. Algumas centenas de anos depois, Deus levanta Moisés para libertar esse povo do jugo de Faraó. E esse povo é mandado, retirado pelo braço do Senhor do meio do Egito. E nos primeiros dias ainda de convívio entre Deus e o povo no deserto, o Senhor ordena que Moisés construa um tabernáculo. E no capítulo 25 de Êxodo ele vai dizer, construa-me uma habitação, porque eu morarei no meio de vós.
mais uma vez está fixada a ideia de presença. Quando o tabernáculo se perdeu e quando Davi entendeu que deveria restaurar a arca do Senhor, que era a manifestação da sua presença, ele traz a arca para o meio de Jerusalém e abre uma tenda, e ele substitui os utensílios por gente. Não era mais um incensário que queimava, não era mais um altar que fumegava, era gente que adorava e sacrificava diante do Senhor de dia e de noite. Alguns comentaristas dizem que isso aconteceu aproximadamente no 4º ano do reinado de Davi, e durante 36 anos do seu reinado houve adoração contínua diante da presença de Deus, da arca da aliança, e a arca era a presença de Deus no meio da cidade. Cantores, e é a primeira referência que a gente encontra, cantores e instrumentistas sendo levantados para adorar ao Senhor. E eles cantavam e salmodiavam diante da arca da aliança, de dia e de noite, em turnos constantes, sem parar, durante 36 anos. Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, de dia e de noite, o nome do Senhor era glorificado diante da sua presença. Em João capítulo 1 nós vamos encontrar novamente o resgate dessa ideia. Quando o texto diz que Jesus entabernaculou-se, tornou-se carne e habitou entre nós, e a glória, a essência do Pai estava nele. Mais uma vez, tem a ver com a ideia de presença. Quando a profecia diz que Jesus nasceria, qual é o nome que ele recebe? Qual é o nome que ele recebe? Emanuel. O que significa? Deus conosco. Os irmãos entendem que tem a ver com presença? Estava conversando com o Mike sobre isso na sexta-feira. Houve um momento em que Moisés desceu do monte, estava recebendo os mandamentos, seu rosto brilhava, as tábuas escritas com o dedo de Deus estavam nas suas mãos, o padrão, a aliança estava firmada, e quando ele vai chegando próximo do arraial, ele começa a ouvir um barulho diferente, e o povo havia feito um bezerro, e queriam um Elohim a seu jeito. O que mais choca é que o texto bíblico, a expressão que eles usam para Arão, não é faz-nos um Deus, é faz-nos um Elohim. Eles não queriam outro Deus, eles queriam personificar Deus em uma coisa que pudesse ser controlada, mas a presença de Deus não se controla. E o Senhor ordena que haja punição e juízo severo sobre Israel. E Moisés se entristece de tal forma que ele chega para Deus e diz: Senhor, o que a gente faz? E o Senhor disse: olha, vocês não entenderam a minha presença, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora o meu anjo vai com vocês. Foi isso, Michael. Continuará a nuvem, continuará a coluna de fogo, continuará o maná, as bênçãos vão continuar, a provisão vai continuar, o meu anjo vai continuar guiando vocês, mas eu não vou mais no meio de vocês. O que foi que Moisés disse? Se a tua presença não permanecer conosco, nós não sairemos daqui. Não são os milagres, não é a provisão, não é a prosperidade, não é a coluna de nuvens, não é a coluna de fogo, não é a provisão do maná, é a presença. Se nós não temos a presença,
nós não temos nada. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o reino está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E sobre o incremento, a eficácia do seu poder, se estabelecerá o seu reino. Sabe como esse menino se chama? Deus conosco. Ele vai chamar os discípulos em João 14. E os discípulos vão questionar ele e vão dizer assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus responde para eles? Que Jesus responde para eles lá em João 14? Vocês andam comigo há tanto tempo e ainda não entenderam que eu e o Pai somos um? Quem vê a mim, vê o Pai. A presença é a mesma. Estão entendendo o que Jesus está tratando com eles? Não é de poder, não é de milagres, é de presença. Mais adiante ele vai dizer: não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador da mesma natureza. E ele habitará em vós e estará com vocês todo o tempo. Ele diz, ele vai morar em vocês, ele vai habitar em vocês e estará com vocês todo o tempo. Além de morar, ele não vai sair de casa. Ele vai morar e estar com vocês. É possível que uma casa seja minha, mas eu não esteja presente. Ele diz que além de morar, o Espírito não se ausentaria. Ele não sairia de nós. Isso tem a ver com presença. E do Éden até a consumação dos séculos. Mateus 28, Jesus diz, e eis que estou convosco. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, do primeiro homem a existir, ao último momento do encerrar da história. A história de Deus e do homem é uma história de presença. Não é de poder, é de presença. Não é de milagres, é de presença. Mais uma vez a gente inverte as coisas. A gente acha que se houver milagres, haverá presença. Mas é exatamente o contrário, porque há presença, haverá milagres. Jesus estava com eles. Os discípulos de João vão lá perguntar para ele se ele era realmente quem ele dizia ser. E se o reino realmente tinha vindo, como João profetizara. E o que Jesus diz? O que Jesus diz? Os surdos escutam, os aleijados andam, a língua do mudo canta, o coxo salta de alegria. Então é porque o reino de Deus está aqui no meio de vós. Mais uma vez, Jesus diz que a questão é a presença. Que horas são? 9:05. Olha aí no seu relógio, Nelson.
9h10? 10 horas? 9h10. Isso, obrigado, Zé. Zé, esse telefone, esse horário seu está adiantado, não está não? No Brasil, em Brasília, 21h07. Vejam só o que o salmista vai responder para a gente poder ir embora. Se eu subir aos céus, vamos ler juntos? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada, e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. O salmista usa 4 referências às questões de espaço. Ele diz, se eu subir ao céu, e céu ali, a palavra hebraica dá a ideia de firmamento, esse espaço que está acima de nós, onde estão as nuvens, as estrelas, algo que está acima de nós. O firmamento. E ele diz, se eu descer à sepultura, e a palavra sepultura aí não está muito legal na sua tradução, o termo hebraico é Sheol, é o lugar dos mortos, a ideia de que os mortos estão nas profundezas da terra. Existe um lugar na Geórgia, vamos lá, Juju, pode passar, chamada Caverna de Krubera Voronia, ou Voronia. Eu não sei bem porque eu não faço a menor ideia do dialeto da Geórgia. Esse lugar é um lugar tão profundo que ele desce a 2.197 metros. Dá para ver a proporção dos homens descendo lá, né? Eles já conseguiram explorar 60%. Eles já conseguiram descer, só que há partes em que eles não conseguem mais descer. Apenas sondas. Você tem uma ideia de um buraco que de profundidade tem mais de 2 quilômetros? Tem aquela piadinha que a gente conta, né? A diferença de cair do 10º andar e cair do 1º andar. Né? Diz que quem cai do 10º andar é... Ah! Quem cai do 1º andar é... Ah! Quem cai do 10º andar despingola lá de cima e já bate morto. Quem cai do 1º andar bate no chão e depois grita de dor. Agora imagina cair num lugar desse, quanto tempo você vai gritar até bater lá embaixo. O salmista disse que se ele pegasse a cama dele, colocasse nas costas e descesse ao fundo da caverna de Krubera, ainda ali o Senhor estaria com ele. Se ele tomasse as asas da alvorada, já tiveram uma experiência, quem já teve a experiência de viajar de avião, de ver o amanhecer da janela de um avião? É a coisa mais linda do mundo. É uma experiência inesquecível, porque amanhece mais cedo lá em cima, porque os raios de sol vão se projetando e os lugares mais altos são iluminados mais cedo. Quanto mais alto, mais cedo. E é isso que o salmista vai dizer: se eu tomar as asas da alvorada, se eu subir até o ponto onde os primeiros raios de sol incendem, quando começa a amanhecer, os primeiros raios de sol mais altos, que incendem mais altos, se eu estiver lá em cima, ainda ali a tua presença estará comigo. Se eu descer no lugar mais escabroso, na extremidade do mar, passa, Juju. Essa é uma foto de um lugar chamado Fossa das Marianas. Já ouviram falar? Ela é um precipício, um abismo para dentro do fundo do mar, de mais de 11 quilômetros de profundidade.
11 quilômetros descendo para o fundo do mar. Passa, Juju. Os cientistas fizeram uma análise do Monte Everest. Está vendo a linhazinha pontilhada? É o tamanho do Monte Everest. Observa que é mais profundo. Está vendo a linha da água? No zero lá? A 11.035 metros abaixo. Ele é mais profundo do que o Everest é mais alto. Se pegasse o Everest e colocasse ele de cabeça para baixo, ainda sobraria espaço na Fossa das Marianas. As Ilhas Marianas são um conjunto de 15 ilhas que ficam aproximadamente a 200 quilômetros do Japão, das Filipinas. É um conjunto de ilhas que faz um movimento do norte para o sul. As Marianas ficaram famosas na Segunda Guerra Mundial porque os Estados Unidos usaram algumas dessas ilhas como Guam, como base para bombardear o Japão. É inexplicável o tamanho e a profundidade deste lugar. Mas era disso que Davi estava falando. Se eu descesse ao fundo, estamos vendo escrito ali, Challenger Deep, é considerado o local mais profundo da Terra. O nome é Desafio Profundo. Tal é a incapacidade que as pessoas têm de chegarem ali. Mas Davi disse que se ele pegasse suas coisas e descesse ao fundo do lugar mais profundo, ainda ali o Senhor estaria com ele. Sabe o que Davi quer desfazer? É o conceito de que Deus está preso ao espaço. Não importa se é no lugar dos primeiros raios de sol ou se é no mais profundo do mar, se é no alto do firmamento ou no fundo da caverna mais profunda. A presença de Deus não está presa a um ambiente, a uma ideia de lugar. E aí a gente começa a desfazer alguns conceitos bem interessantes. Me lembro quando eu era criança que a gente chegava na igreja e cantava a todo pulmão: neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Então eu vou aonde Deus está, e Deus está na igreja. Para bandalhar um pouquinho mais, nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, já surgiu uma modinha mais animada dizendo: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Fazendo o que num lugar vazio? A presença dele não está presa à ideia de espaços. Ele não habita templos feitos por mãos de homens. A ideia da presença é algo que é maior do que o nosso conceito de lugar, de espaço. Tá claro? Próxima semana a gente continua. Eu acho que a gente vai ter menos coisas para fazer e aí tem mais tempo para expor. Continuem lendo o Salmo 139. Continuem lendo o pão diário. Depois nós vamos entender como que uma coisa se relaciona com outra. Como que a presença é que produz a identidade. Nós somos quem Ele diz que nós somos, porque Ele faz por nós estas coisas.
E tudo isso tem a ver com a sua presença. Amém?